Eu sou terapeuta, mas eu nem sempre quis ser terapeuta. Na verdade, eu fiz muitos anos de formação na área da agronomia. Eu estava no doutorado quando eu decidi sair do doutorado para me tornar terapeuta. Foi totalmente diferente de tudo que eu tinha imaginado desde a infância, porque eu sempre fui uma pessoa muito reclusa. E quando eu comecei a pensar em faculdade, em formação, eu pensava em seguir uma carreira onde eu pudesse ter um dinheiro ok, porque eu pensava, eu quero me manter, quero ter um salário legal, mas não quero conviver com muitas pessoas. Então a agronomia basicamente foi uma forma de eu fugir de conviver com pessoas. E eu me descobri terapeuta, porque mesmo eu evitando pessoas, por conta de como foi a minha infância, eu tinha uma tendência de resolver problemas dos outros desde pequenininha. As pessoas me viam na rua, começavam a desabafar comigo naturalmente, coisas que nunca contavam pra ninguém. Contavam pra mim problemas e geralmente quando elas contavam um problema eu entendia o porquê que elas estavam passando por aquilo. Então era muito natural entender a causa dos problemas desde pequena, desde muito nova. Lembro que durante o mestrado pessoas que nem me conheciam me procuravam para que eu receitasse alguma solução para elas. E como eu trabalhava com questões de homeopatia, elas até queriam que eu indicasse homeopatia para elas. E acabava conversando, e nas conversas elas se sentiam melhores. E depois mandavam mensagem: Mai, eu melhorei depois que a gente conversou. Então ali foi uma abertura para esse caminho. Durante o próprio mestrado, eu senti uma necessidade de procurar entender sobre algumas questões. E fui fazer alguns cursos de terapia, concomitantemente. Foi então que eu descobri que eu gostava. E quando eu decidi sair do doutorado, foi porque aconteceu uma situação em que eu me senti extremamente humilhada. Não necessariamente porque eu queria ser terapeuta, só que eu precisava me manter, né? Durante o próprio doutorado eu não trabalhava, enfim, e aí eu vendia trufa para conseguir me manter. E eu não vou, com toda a formação que eu tenho, continuar nesse ramo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Aí eu espalhava currículo na cidade, ninguém me chamava, fazia concursos, não passava. E aí que eu entendi que, poxa, vou tentar ser terapeuta aqui como uma forma de subsistência. E deu muito certo. Eu me aprofundei em um curso específico na área de terapias holísticas, energético e espiritual, e resolvi ser terapeuta a partir dali. Eu fiz um curso imenso em 3 meses. Nossa. Eu acordava, já ia estudar. Eu tomava banho escutando, porque era online. Eu ia dormir de madrugada, porque eu estudava direto, que eu queria ser terapeuta o quanto antes. E ali, nos 3 primeiros meses depois dessa formação, eu já consegui começar a viver de terapia. E me manter muito bem, inclusive. Ganhar mais do que eu imaginava com a agronomia num concurso público. E aí eu entendi que era meu caminho, que era fácil, que era leve, que era prazeroso. Foi então que, durante esse caminho, logo no começo, eu fui construindo autoridade com terapeutas. E aí eu fui me especializando, né, aprimorando, entrei em mentorias. E nessas mentorias, muitas pessoas já começavam a me ver como autoridade, mesmo eu tendo recém-começado. E eu, depois, entendendo o porquê que elas me viam assim, eu entendi que é porque a minha maneira de atender era muito diferente. Eu não entregava só as técnicas ou somente uma conversa, eu não ficava só falando sobre o problema. Diferente disso, eu entregava resultados em pouco tempo. E eu conseguia entender a causa inconsciente do problema. E justamente por conta disso, eu entendi que era um caminho legal para mim seguir por uma formação, enfim. Antes de eu abrir a formação analista do inconsciente, o ano passado, eu mentorei terapeutas que queriam entender como que eu atendia, que queriam entender como que elas poderiam ter consultório cheio, que queriam entender como se posicionar diferente nas redes sociais e ter uma posição diferenciada. E aí, vamos lá então, né? E logo nos primeiros dias da mentoria, nas primeiras aulas, muitas delas começaram a sair do 0 para 3 mil reais por mês.
Então, para elas foi um processo muito leve, foi um processo natural de mudança de paradigma dentro da própria profissão. Então, eram pessoas que não tinham renda, tinham as formações e não conseguiam viver disso e começaram a viver disso. E aí eu vi que dava certo, o que eu fazia era replicável para outras pessoas. E aí que eu fiquei um tempo depois disso muito feliz e tudo mais. Eu sentia que era meu propósito, era um chamado maior até do que a terapia, o ensinar a entender o inconsciente, o ensinar a se posicionar como terapeuta e mostrar para elas que é possível ser uma terapeuta de excelência. E então, depois disso, eu acredito que eu fiquei um pouco em stand-by por um receio de crescer muito, não sei, algum medo ali oculto. Um ano depois é que eu fui voltar para esse caminho de ensinar. E as pessoas que queriam, enfim, muitas já tinham sido acompanhadas por mim e queriam um plus a mais, já estão dentro da formação analista do inconsciente, porque elas querem também entender o inconsciente, não apenas o posicionamento, o viver de terapia. Aí foi por isso que eu fui chegando nesse lugar hoje. E você tem uma abordagem muito diferente da terapia convencional, né, Mai? Conta um pouquinho pra gente qual abordagem que você usa nas suas sessões. Eu integro tudo. Eu integro o emocional, o mental, o espiritual. Eu integro também a parte física, entendendo a causa no inconsciente. E é muito disruptivo do que a maioria das pessoas fazem, porque se fala muito que as terapias, em geral, integram, mas quando você vai entrar no consultório com a pessoa, você vê que ela não está integrando todas as partes. E aí, é essa diferença que entrega também resultado em curto prazo, que entrega profundidade, que permite com que uma pessoa tenha raiva de alguém, chegue no consultório e não tenha mais. Permite que tem um medo aqui extremo e depois que a gente trata a pessoa não tem mais esse medo. E é justamente por essa integração. E a formação analista do inconsciente tem esse objetivo de integrar as partes e mostrar que a causa de tudo, a causa de qualquer tipo de problema está no inconsciente. Um problema psicológico é no inconsciente. É diferente do que a maioria das pessoas fala, porque assim, imagina, Nath, o nosso inconsciente é 95% da gente. Só 5% é consciente. Então, por que as pessoas focam em tratar só os 5%? Sendo que a causa está nesse 95% que é enorme. É contraditório até, se a gente for pensar sobre isso. Então, a saída para resolver profundamente as questões é olhar para esse lugar maior. Para onde estão os traumas, para onde estão as dores, para onde estão os medos, para onde estão os desejos reprimidos. Tá nesse lugar oculto. Porque uma parte nossa não quer ver, não quer olhar para aquilo. A gente cria resistência, cria fuga para não olhar. E essa abordagem traz esse olhar para esse lugar maior, para esse lugar que eu chamo de repositório. É como se fosse um lugar que armazena tudo que não tá legal. E aí é nesse lugar que armazena as coisas que não estão legais que a gente tem que olhar para resolver as questões. Foi por isso que você decidiu mergulhar no inconsciente? Com certeza. Para resolver de fato. Principalmente porque eu não acredito que você não pode prometer cura. Eu não acredito que você não pode dizer para a pessoa que ela vai melhorar de um processo doloroso, de um processo em que alguém disse que não tinha cura. Eu não acredito que você não pode, como um profissional da saúde, se posicionar dessa forma. Porque se você souber a causa, você consegue eliminar o problema. Não é uma seita que dói menos, é tipo, vamos resolver o problema, né? Exatamente. E quando eu falo de resolver o problema, não é só questão de doença, né? Uma ansiedade, uma depressão. Não é só nesse sentido, mas também problemas de relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, relacionamentos com amigos ou profissional. Também resolver um financeiro da pessoa, resolver outros patamares da vida, não somente o aspecto de saúde. Entendi. Mai, como você consegue ter tanta segurança que isso funciona? Porque eu já testei, não só em mim, mas em inúmeras pessoas. São mais de 5 anos trabalhando com terapia.
E desde sempre eu trazia uma pegada de analisar o inconsciente. Desde antes de eu focar nisso, eu já entendia, desde pequenininha, algumas questões do inconsciente. É como se eu tivesse nascido com um novo olhar sobre as situações. Por testar, por ver que as pessoas de fato melhoram, que eu consigo afirmar que resolve. Imagina assim, hoje em dia, mais de 25% da população tem ansiedade. Ansiedade no nível diagnosticado. Então imagina o quanto de pessoas não têm aí um diagnóstico, mas sofrem de ansiedade. Desses 25%, a maioria são jovens. Se a gente não olhar para esse lugar, a gente vai estar deixando uma grande parte da população cada vez pior. E justamente porque no consultório eu consigo ajudar nas questões de ansiedade, olhar profundamente, entendendo a causa, que eu consigo entregar resultados. E olhando já as estatísticas dos meus atendimentos, mais de 90% das pessoas param de ter as crises e não tem mais. Então, por isso que eu consigo dizer que resolve. Porque mais de 90% é muita coisa. E qualquer pessoa pode ter resultados nessa experiência ou é uma experiência prévia, assim? Qualquer pessoa. Desde que a pessoa esteja acordada. Se estiver em coma, eu não consigo analisar o inconsciente dela. Não tem como, né? Mas a pessoa tem que estar disposta também, né? Não adianta você querer e a pessoa não acreditar ou não querer realmente se curar, né, mãe? De fato. O não acreditar até não influencia tanto, sabia? Já atendi muita gente que não acreditava, mas que vinha por indicação e tentava. E resolvia, tá? Porque não se trata de fé, não se trata de uma crença. Se trata de entender o porquê que a pessoa tá passando por aquilo. Agora, se o inconsciente dela não quer melhorar, não adianta, nada vai resolver. Porque uma parte dela quer continuar com aquele problema. Imagina o seguinte, eu sempre pergunto pra pessoa o que que ela ganha e o que que ela perde com determinada situação, né? E aí quando a pessoa chega com um problema, vamos supor que ela chegou com crise de ansiedade. Eu pergunto, o que que você tá ganhando com essas crises de ansiedade? E aí a pessoa me responde, mas eu não tô ganhando nada, né? A pergunta do consciente, que a resposta é óbvia no consciente, mas no inconsciente tá ganhando. O que que essa pessoa ganha? Ela ganha uma aprovação de alguém que ela gosta, uma atenção, né, de um pai, de uma mãe que não deu atenção o suficiente na infância. Ela ganha um tapinha nas costas em que alguém diz assim, nossa, tadinha de você, tá passando por isso, é tão sofrido. Ou ela pode estar ganhando, por exemplo, uma vingança. Ela tá se vingando de alguém que machucou ela e agora tem que cuidar dela, ficar se preocupando com ela. Ou ela tá ganhando uma punição. Como assim punição? Muita gente sente culpa por algo que fez, por algo que pensou. Óbvio, de forma inconsciente. E acaba que o inconsciente, pra quitar essa culpa e eliminar ela, atrai algum tipo de punição. Em que a pessoa bate o carro, em que a pessoa desenvolve uma doença. Então, são níveis no nosso inconsciente em que a gente ganha alguma coisa. Tá? Isso se chama ganhos indiretos. Os ganhos indiretos funcionam nesse lugar. São camadas em que a gente ganha alguma coisa. Porque assim, o nosso inconsciente, gente, não tem nada de burro. Ele é extremamente inteligente. Ele não vai fazer nada em que não tenha benefício. Então, sobre os ganhos indiretos, você prefere, em alguma instância, que a tua vida não dê certo. Você prefere, em algum lugar dentro de você, que você tenha uma doença, que você tenha um problema, para ter esse benefício, para que esses ganhos indiretos se manifestem em você e você tenha ele ali dentro de você. Que você tenha esse benefício no externo também. Então, quando eu falo assim, que alguém dá um bate nas costas e diz assim, tadinha de você, acontece muito com pessoas que são vítimas de alguma situação. Vítimas de um relacionamento tóxico, vítimas de abusos, vítimas de narcisistas. O que que elas ganham? A atenção dos outros. Alguém chega e fala pra ela, olha, nossa, você tá passando por isso aqui, você não precisava estar passando por isso. Por que você não sai desse relacionamento? E aí a pessoa diz, não, mas eu não posso. Mas ela ganhou uma atenção.
foi vista como vítima. E aí, por que isso se manifesta na vida adulta? Porque na infância, essa pessoa foi programada para ter esse benefício. O nosso inconsciente individual, ele se forma dos 0 aos 7 anos. Nesse momento, quando a gente está crescendo, tudo que a gente vai vivendo, a gente vai absorvendo. E vai entendendo como que o mundo funciona a partir dessa vivência. E uma parte dentro da gente, nesse inconsciente, entende que se eu bati o pé e chorei, minha mãe me deu atenção, mas em determinado momento do dia eu queria a atenção da minha mãe, chamei ela e ela não me deu atenção, de forma inconsciente eu começo a bater muito o meu pé para ganhar a atenção da minha mãe. Isso acontece desde bebê. É como se essa parte da gente fosse programada para fazer aquilo que gera atenção. Por quê? Porque o ser humano, ele é extremamente afetivo. Ele tem uma necessidade extrema de relação, de ter contato com outras pessoas, de ter convivência com outras pessoas. Se não fôssemos seres sociais, não desenvolveríamos esses mecanismos inconscientes. Então, é mais aceitável para a sociedade que eu tenha a atenção da minha mãe, porque eu fiquei doente, do que eu, como adulta, ir lá pedir a atenção dela e ela me dizer não e eu ficar triste. Então, são mecanismos como se fossem válvulas de escape para ter aquilo que a gente quer. E por que a gente precisa ter aquilo que a gente quer? Somos criadores. Somos co-criadores da nossa realidade. E tudo que a gente quer numa camada que a gente não consegue verbalizar por algum medo, por alguma sensação de que, poxa, isso aqui não é muito aceitável que eu deseje, a gente atrai de forma inconsciente. Porque não é normal alguém dizer assim, nossa, eu tive câncer porque eu queria a atenção da minha mãe. Não é, você vai olhar, a pessoa vai ser julgada. Então, para não ser julgada, o que ela vai desenvolver? Uma doença em que ela fala que ela não quer atenção, mas ela acaba recebendo atenção. Sim. É muito, muito difícil uma pessoa que não tem a atenção de ninguém ficar doente. Uma pessoa que tá vivendo a vida feliz, plena, viajando, realizando sonhos, ficar doente. É muito difícil. Você não vai ver nunca, 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 e isso é uma regra, tá? Sem exceção essa regra, uma pessoa totalmente realizada, ficando doente porque ela não consegue ter férias. Ficando doente porque ela não consegue ver a família e quer a atenção da família. Uma pessoa extremamente realizada, ela não precisa, por exemplo, ter Covid para o corpo descansar e ela ter uma justificativa para ficar em casa, porque ela não consegue pedir férias, porque ela não consegue descansar em paz. Então, tudo, absolutamente tudo, é uma criação do nosso inconsciente. E Jung já falava isso, até você se tornar consciente, o teu inconsciente vai determinar a tua vida e você vai chamar de destino. Que interessante, mãe. E isso é muito legal, porque toda essa análise pode ser feita, claro, com pessoas especializadas, mas não só entender o que aconteceu e não esperar que a pessoa queira mudar, mas você ajuda a pessoa a se curar disso, né? Como você falou, não vamos só conversar sobre isso, não vamos só entender o que está acontecendo. Eu vou propor um resultado aqui, é isso que você entrega no curso, né, mãe? Exatamente. Imagina o seguinte, existe uma lei que ela determina que quando você tem clareza total do teu problema, você resolve ele 50%. Se você tiver clareza total do teu problema, você vai resolver automaticamente 50% dele. E os outros 50%? Os outros não adianta falar sobre ele. Então, é por isso que precisa ter técnicas para resolver esses problemas, esse outro 50%. E aí que trazer tudo isso dentro da formação agrega tanto, porque a pessoa não vai só entender o inconsciente e falar para a pessoa a causa do problema, ela também vai ter técnicas para tratar o emocional, o mental, o energético, o espiritual. A gente vê
geralmente, porque você tem uma abordagem muito diferente do que a maioria dos profissionais, né, Mai? A gente vê que a maioria dos profissionais tem mais essa abordagem de entender o problema, de conversar, de estar ali, de ser um apoio, né? E eu acredito que é por isso que tem muitos profissionais frustrados também, porque sabe que o problema existe, mas não sabe como ajudar. Porque eu não sei, de repente, se vocês acabam se envolvendo com o paciente, querendo ajudar, e aí quem não tem essas técnicas acaba se frustrando por causa disso, né, mãe? Então, você vai impactando não só como terapeuta, mas também o paciente desses terapeutas, né, com essa formação. Exatamente. E o que acontece? É a causa de frustração que faz muitas pessoas pararem de atender. Porque elas não conseguem gerar resultado, então elas não conseguem cobrar também pela sessão, pelo atendimento. Tem alguns que conseguem cobrar, seguem lá atendendo a pessoa com o mesmo problema por 1, 2 anos, cobrando sessão semanalmente da pessoa e não entrega resultado. E aí faz com que a pessoa se frustre, que a pessoa sinta que não é bom fazer terapia porque não tem resultado, não numa camada o suficiente para que ela se sinta melhor. E aí esse profissional acaba desistindo da profissão ou tendo que complementar a renda com outras coisas. Essa frustração faz com que as pessoas, em geral, os profissionais da saúde não consigam nem dizer que eles resolvem, porque eles se sentem uma fraude. Ah, não posso dizer que eu resolvo. Como é que eu vou me posicionar dessa forma? E aí, como tudo é energia, né? Só da pessoa sentir que ela não é uma pessoa que resolve, ela vai se sentir numa fraude. E aí vem a síndrome do impostor. Por que tanta gente fala tanto da síndrome do impostor? Quem resolve não se sente impostor. Quando você sabe lá no teu inconsciente e no teu consciente que você resolve, você não se sente impostor. Então, essa sensação ela não vem à toa. Uma parte dessa pessoa entende que ela ainda não tá boa o suficiente. E é nesse lugar que a pessoa precisa se capacitar para ficar boa o suficiente. Sim. Você tem pensamentos muito diferentes do que a maioria dos profissionais em relação à terapia e à cura, né, Mai? Você acha que falta um pouco dessa abordagem realmente nas formações? É por isso que você está propondo essa formação de um método totalmente diferenciado que você comprova os resultados, comprova a eficácia? É justamente por isso que eu tô propondo essa formação tão disruptiva, para mudar o sistema de ensino terapêutico. Como assim, Mai? Mudar o sistema de ensino terapêutico? O ensino terapêutico não ensina a cobrar, não ensina a resolver de fato, ele ensina a olhar. Muitas vezes ainda com uma linguagem muito técnica, que a pessoa não entende o que está acontecendo ali, tem que ficar horas debruçada para entender a linguagem. Tudo isso, além de a profundidade que é o inconsciente, que pouco se fala, faz com que a pessoa tenha dificuldade. E aí queira seguir aquele mesmo modelo, aquele mesmo método que está ultrapassado. Tudo na vida precisa evoluir. A gente está em 2023, indo para 2024. Precisamos evoluir. Se a gente não evolui, a gente fica para trás. E o que aconteceu com o sistema de ensino terapêutico? Foi ficando para trás. Muitas coisas foram... se bebeu na água da psicologia, né? E se trouxe para os cursos de terapeutas coisas da psicologia. Outras foram trazidas do ensino normal da medicina. Só que não foi visto que ali a origem daqueles processos foram, de alguma forma, ultrapassadas. Né? São ultrapassadas. Porque se você olhar para o conceito médico que você não pode resolver e prometer cura, por que não pode prometer cura? Porque quando você entrega um medicamento sem olhar porque o porquê da pessoa estar passando por aquilo, você está resolvendo apenas a doença, você não está olhando para o ser humano, para a saúde. Os profissionais hoje não olham para a saúde, eles olham para a doença, indicam algum medicamento para atenuar aquele sintoma, tá? E aí diminuem os sintomas, mas não resolve de fato as doenças. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, alguém pergunta, vamos entender aqui qual que é a causa, quando que começou essas dores, o que você estava fazendo naquele momento, qual o pensamento que estava passando na tua cabeça? Ninguém pergunta. A pessoa pergunta há quanto tempo que você está com a dor de cabeça, o quão intensa tá,
fazem alguns exames para entender em que parte do corpo tá, e o que no físico tá gerando isso, mas não entende o emocional. Não entende o porquê que também na mente você tá escolhendo ter aquilo. Não entende principalmente porque que no inconsciente você tá escolhendo ter essa dor de cabeça. E aí precisa de mais gente falando sobre isso. E é principalmente por isso que eu tô trazendo esse olhar diferente. Falando coisas totalmente diferentes do que a maioria das pessoas falam. Porque desse jeito não tá tendo os resultados. Então, não adianta fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. A gente precisa ter esse olhar diferente para a terapia. Mudar esses paradigmas, mudar a forma que é visto essa entrega de resultados para então entregar, de fato, melhora para a humanidade. Quando eu falo melhora para a humanidade, estou falando aí de, num futuro, não muito distante, não existir mais doenças na Terra. Por quê? E isso é bem chocante, né? Por que não existir mais doenças na Terra? Se você entende que são causas inconscientes e você resolve no inconsciente, não vai ter por que o teu inconsciente atrair determinada doença. É mais um olhar geral, você falou realmente das pessoas, né, mãe? Porque muitas pessoas, hoje em dia se fala muito mais sobre fazer terapia, sobre cuidar da saúde mental, né, mãe? Mas eu, por exemplo, também sou prova disso, de que não se identificam com o terapeuta, que fica trocando, gastando dinheiro e acabam às vezes até piorando, né, mãe? Porque agora eu sei que eu tenho esse problema, então eu vou acabar me culpando porque eu não vou conseguir curar isso. Então eu sei que eu vou ter isso e acaba desanimando, né? Tipo, sei lá, eu tenho esse trauma, eu tenho esse problema aqui, tá bom, vou ter que lidar com isso. Então, lidar com isso acaba interferindo na saúde física da pessoa também, como você falou, né, mãe? E com essa formação, pensando realmente num olhar geral na saúde das pessoas, né? E por que fazer uma formação disso e não só atendendo 1 a 1 no consultório? Porque a gente precisa levar isso para o mundo, precisa ter mais braços, precisa ter profissionais que queiram de fato gerar resultados. Gerando esses resultados consistentes, resultados profundos e em pouco tempo, mais gente vai querer ter terapia. Mais gente vai querer ter resultado. É muito, muito comum uma pessoa da família que chega a fazer terapia por indicação, leva muito resultado para casa, né? E então os familiares começam a querer também. Pai, mãe, irmãos, primos, tios. Muito comum. Por quê? Porque se você tem resultado, todo mundo vai querer ter, né? E aí é muito fácil um terapeuta conseguir se posicionar nesse lugar de excelência quando ele resolve de fato. E aí ele conseguir viver de terapia e se manter como terapeuta. Mas se você não entende a causa, você não vai conseguir entregar esses resultados e se posicionar de forma assertiva, se posicionar com confiança, com certeza de que você está sendo congruente com o que você fala. Entendi. Maia, aqui, ó. Pergunta da caixinha de perguntas. Maia, adorei conhecer sua história e sobre suas técnicas. Sou terapeuta e nunca tinha ouvido falar sobre isso. Como eu faço para me tornar um analista do inconsciente? É só entrar na formação analista do inconsciente. Para se tornar analista do inconsciente, você vai precisar fazer uma formação em que você vai sair do zero ao avançado na terapia. Então, a gente vai ter muita aula prática, é um conteúdo denso, só que de uma forma leve, de uma forma prática, com uma linguagem acessível. É muito comum as pessoas estudarem Freud, Jung, Reich, com uma linguagem muito técnica e não conseguir passar para o outro o que aprendeu. Porque se você pega os livros, de fato, parece que eles estão falando assim, algo totalmente difícil, você tem que ler 1, 2, 3 vezes para entender. Só que não é difícil se você consegue traduzir essa linguagem. E na formação a gente vai estar traduzindo essa linguagem. Ela é totalmente voltada para que qualquer pessoa que queira ser terapeuta ou que queira analisar o seu próprio inconsciente consiga entendê-lo. Eu chamo de mapa. É um mapa com bússola, com trilha demarcada para que a pessoa consiga acessar essas informações. A gente vai estar abrindo as inscrições para a formação e o link está na bio para quem quiser
ter mais informações, a gente vai estar divulgando ali no Instagram, nas nossas redes sociais, para que a pessoa consiga acessar essa formação e se tornar um terapeuta de excelência, um analista do inconsciente muito, muito bom, extraordinário no que faz. Mas essa é uma dúvida pessoal minha aqui. A pessoa tem que ter uma formação em psicologia, por exemplo? Ela já tem que ter alguma formação... Por exemplo, eu decidi que eu quero ser terapeuta agora. Eu posso começar por esse curso? Pode começar e só precisa desse curso para você ser um terapeuta de excelência, porque ele está registrado na BRAT, então você já vai sair certificada dentro do Conselho de Regulamentação de Terapeutas. Dentro dessa regulamentação tem todo um arsenal, né, de informações, de conteúdos que a gente tem que abarcar para estar formando terapeutas, para que a gente possa estar garantindo os resultados. Então não precisa ter formação em nenhuma outra área, você só precisa querer resolver, né, querer de fato entender o inconsciente, porque você querendo entender o inconsciente, você vai conseguir se dedicar nessa formação e de fato gerar resultado para você ou para quem quer que você atenda. Mas a gente tá falando muito aqui de que os resultados são comprovados, de que você já mudou muitas vidas de pacientes. Tem algum exemplo aqui que você pode dar pra gente de algum resultado que realmente mudou a vida desse paciente? Olha, tem bastante. De gente que tinha problemas com depressão, que estava tratando há anos com um psiquiatra. E o psiquiatra, logo depois de a gente começar a tratar, 3 meses depois a gente resolver, né, tratar ali o inconsciente, resolver a causa do problema, a pessoa voltar no psiquiatra, ele tirar todos os medicamentos, a pessoa com 3 medicamentos contínuos, que ele dizia que não ia poder parar de tomar. Pessoas com problemas no casamento, que queriam se separar, que resolveram. Ah, tem casos, gente, extraordinários, tá? Eu brinco que eu já engravidei 6 mulheres. Mulheres que não conseguiam engravidar de jeito nenhum, me procuraram para tratar. E entendendo por que elas não estavam conseguindo engravidar, né, no âmbito inconsciente, por que o inconsciente delas não queria engravidar, a gente conseguiu entregar resultados. Médicas que tratavam a si mesmas, que procuravam outros médicos que fizeram tratamentos para conseguir engravidar, tratamentos diversos para engravidar e não engravidavam, depois que passaram pelo tratamento comigo, engravidaram. E esse método é totalmente replicável. Óbvio, cada ser humano é muito único, mas se você entende o porquê que a pessoa está passando por aquilo, ela vai parar de passar, se você resolver aquela questão. Então, na maioria dos casos dessas pessoas, qual que era a principal causa? Era o medo de confiar no parceiro. E olha que parece uma coisa tão simples, né? Sim. Mas que gera muita dificuldade da mulher se entregar, da mulher confiar, dela parar de querer ser a pessoa forte da relação que resolve tudo, que se torna até controladora, porque o marido não assume esse papel dentro do casamento. E nesses casos todos, a gente precisou fazer poucos ajustes para que elas conseguissem engravidar. Mesmo já tendo investido muito dinheiro em muita terapia, em muitos processos médicos, né? Dentro de cirurgias e tudo mais para conseguir pessoas que estavam tentando até fertilização in vitro e não conseguiam engravidar. E com a análise do inconsciente conseguiram. Sim, e achar a raiz disso tudo, né, mas tratar, porque eu vou brincar que a pessoa tem que investir na coisa certa, né, mas porque é o tanto de dinheiro que de repente essas mulheres gastaram com a medicina, de fato, assim, tentando, e na verdade o problema todo estava nesse inconsciente, e esses problemas, a maioria eram os mesmos, né, mas você falou que é replicável. Dá para contar quais métodos você usa, como que isso acontece? Certo, vamos lá. Então, essa parte acho que todo mundo vai gostar. A gente está aplicando uma ferramenta que se chama Protocolo de Análise do Inconsciente. Nesse protocolo tem um passo a passo para entender as emoções, para entender os gatilhos, para entender a causa do processo, entender desde a infância. Quando você faz esse caminho pelo lastro da informação, você consegue enxergar de fato a causa no inconsciente. Então, com a matriz do inconsciente encontrada, essa ferramenta produz
o que a gente chama de verificação dos processos. A gente consegue verificar de fato, fazer o diagnóstico correto da raiz do problema. Imagina assim, de uma forma simples para que todo mundo entenda, que tem uma árvore doente e o problema está na raiz. Você pode até cortar os galhos que secaram, mas não vai resolver o problema. Ela vai ficar bonita de novo porque você cortou os galhos que secaram. Mas daqui a um tempo ela vai estar manifestando de novo o problema da raiz. Então você tem que tratar a raiz. Quando você faz esse caminho de acesso pelo protocolo de análise do inconsciente e encontra essa matriz inconsciente, você consegue resolver metade do problema. A outra metade, você pode aplicar técnicas energéticas e espirituais como método fim. E ali você consegue, então, resolver essas questões com tratamento pro espiritual, pro mental, pro emocional, pro energético, aquilo que for necessário. Porque cada caso é muito único, mas é você encontrando onde que tá, você consegue entregar esse resultado. Entendi. Mas você é minha terapeuta, né? E a gente já conversou muito sobre isso. Eu queria que você falasse, você falou da árvore doente, da raiz doente, né? E ela, por um tempo, a gente corta os galhos, ela fica bonita, repetindo os padrões. Eu acho muito interessante isso de repetir os padrões, de a gente mesmo se colocar em situações para que a gente se cure e até a gente entender que a gente tem que curar esses padrões e entender que esses padrões estão sendo repetidos, a gente precisa dessa ajuda profissional que tem que entender o que está acontecendo no nosso inconsciente, né, mãe? Exatamente. Esses padrões repetidos, é até interessante falar, as pessoas não percebem que estão repetindo padrões. Acontece uma situação lá na infância, com algumas pessoas contracenando nessas cenas, que geram determinadas sensações muito ruins na pessoa. E esse trauma, essa situação que ficou ali marcada, porque foi impactante, ela tende a se repetir se você não resolve no inconsciente. E aí é quando a pessoa passa por vários problemas ao longo da vida com a mesma sensação, só que os personagens do enredo mudam. Então ela conheceu uma pessoa diferente e a pessoa fez a mesma coisa. Ah, na infância foi traída por uma amiga. Aí acaba que na vida adulta foi traída por outras amigas. Não entende por que ela sempre atrai esse tipo de situação. Por conta desse problema lá na infância que não foi resolvido. E aqui, Nath, tem uma questão bem interessante. Porque quando a gente fala de padrões repetitivos, a gente demonstra sinais desses padrões, só que a gente não vê porque não tá muito consciente no nosso dia a dia. Tudo muito no automático, né? Mas quando que a gente atrai esses padrões? Quando a gente tá passando por uma situação e vai dar um salto na vida, e aí uma parte nossa puxa pra pessoa não dar o salto. Por exemplo, alguém que passou num concurso e de repente a mãe liga, ó, fiquei doente. E a pessoa ia contar pra mãe que ia mudar de cidade porque passou no concurso. Por exemplo, alguém que vai se casar e de repente os pais ligam dizendo, olha, a gente bateu o carro, a gente foi roubado, e aí a pessoa tem que dar o dinheiro pros pais. Sempre acontece alguma coisa antes de acontecer um pouquinho ali mais na frente, 1, 2, 3 dias depois, uma mudança, uma virada de chave muito grande na vida da pessoa. É como se essa parte do inconsciente sabotasse ela. Além disso, esses padrões de repetição, eles se mostram como formas diferentes. Então, quando ele tá muito acumulado dentro da gente, porque a gente não vê, mas é igual uma bola de neve. Você vai vivendo e os floquinhos vão se somando dentro de você. Esses floquinhos são as sensações repetidas, tá? Vamos supor que o medo que você passou na infância fica você repetindo ao longo da tua vida. Isso se soma ao teu redor, no teu campo energético, e você não vê. Só que, de repente, você passa por uma situação e tem uma reação muito desproporcional ao que aconteceu. Como assim? Você passa por uma situação de briga com alguém e de repente você se acha um lixo, mas assim, uma sensação extrema de você se achar um lixo por conta daquela briga. É muito desproporcional essa sensação. Uma outra situação é uma reação desproporcional. Como, por exemplo, pessoas que passaram por traumas de abuso na infância e na vida adulta, quando alguém fala algo que gera essa sensação, ela tem que procurar uma ajuda
psiquiátrica porque não tá conseguindo lidar com um assédio no trabalho. Ela não consegue verbalizar para ninguém que foi assediada no trabalho. E aí essas sensações e ações desproporcionais são sinais de que ali tem um trauma que precisa ser limpo, que precisa ser resolvido. E eu sempre brinco que assim, é como se a gente não tivesse aquela frequência dentro da gente. Quem passou por abuso, por exemplo, quando passa por uma situação abusiva, por menor que seja, ela trava, ela não consegue impor limite na pessoa. Alguém chamou a atenção dela de uma forma hostil e ela se sentiu desrespeitada no mercado. Ela não consegue impor limite, ela não consegue retrucar, ela não consegue falar nada. Aí depois que a situação passa, ela fica pensando, eu deveria ter feito isso, deveria ter xingado a pessoa, deveria ter dado um tapa na cara. Ela não consegue ter a reação porque não tem aquela frequência. E então, tudo isso combina nesse lugar do inconsciente. Eu sei que é bastante informação. Mas é tranquilo, você explicando, é tranquilo de entender, Mai, porque você dá muitos exemplos, né? Até numa das nossas sessões você falou do iceberg, né? Comparando com o nosso inconsciente com os sinais que ele dá pra gente de que a gente precisa ser curado, né, Mai? Sobre o iceberg, pra explicar pro pessoal, pra ter em contexto, o nosso inconsciente funciona como um iceberg. Ele é imenso e fica escondidinho dentro da gente, como se estivesse embaixo da água ali. E só uma parte, os 5% consciente, fica fora da água. Então, o que a gente vê? Só essa parte fora da água, só o nosso consciente. Todo o resto a gente não consegue palpar, não é algo que a gente vê. E por isso, por não estar vendo o tempo todo, isso tudo, de vez em quando, emerge. Essas situações, esses traumas, esses medos, esses desejos reprimidos, eles emergem de vez em quando para o nosso pensamento ou para as situações em que a gente passa. Então, as travas na vida nada mais são do que um pontinho do nosso inconsciente querendo ser visto, que emerge para que você resolva e olhe a causa que está lá escondidinha. Uma doença, a mesma coisa. Um processo de a pessoa não conseguir ter relacionamento com ninguém, não namora com ninguém, quando namora, os relacionamentos são abusivos. Tudo isso tá lá, Nath. Tudo isso tá no inconsciente. Por que a pessoa atrai aquelas situações? A pessoa tem muitas dores no corpo o tempo todo. É o inconsciente emergindo de alguma forma para ser visto, para ser resolvido. Mai, qual que é a diferença entre psicanálise, psicologia analítica e o analista do inconsciente? Psicologia vem de um estudo científico. Então, um psicólogo, ele precisa ir para a faculdade, né, presencialmente, fazer ali seus 4 anos de formação, estudando os métodos científicos, tá? A psicanálise, ela já não é científica, ela é uma análise do inconsciente com as teorias de Freud, Jung, tá? Freud já dizia que quando a psicanálise se tornasse uma ciência, ela ia deixar de ser psicanálise, tá? A diferença entre elas é essa, a forma com que é olhada para essa abordagem. E o análise do inconsciente, o analista do inconsciente, junta essas abordagens de uma forma prática e traz um olhar para o inconsciente como sendo a causa dos problemas. Então, a gente olha para o inconsciente e resolve a partir dele. A gente não fica só olhando para a doença, olhando para os sintomas. A gente olha para a raiz. Então, a diferença do analista do inconsciente, que é a análise do inconsciente que traz essa pegada, essa abordagem muito mais profunda para essa camada do iceberg que está oculta, para que a gente resolva o que tem emergindo, resolva as situações do dia a dia, de uma forma muito mais prática, sem precisar de anos de terapia. Então, tanto na psicanálise quanto no atendimento com a psicologia analítica, você vai ter ali um acompanhamento com o profissional por muito tempo, para resolver uma questão. Enquanto que com o analista do inconsciente, em 8 sessões você trata a causa de um problema e resolve e entrega aquele resultado para a pessoa. Se ela quiser continuar a terapia para resolver uma outra questão, já é diferente, mas não é a mesma, porque ela vai melhorando.
ela vai percebendo que melhorou a saúde, ela vai percebendo que melhorou a autoestima, ela vai percebendo que melhorou o relacionamento com algumas pessoas. Mas como que você enxerga o papel do analista do inconsciente nesse mercado de saúde mental? Olha, eu enxergo o analista do inconsciente como o curador. De fato, como o curador dos problemas. A gente, como eu falei anteriormente, vislumbra que num futuro que não seja muito distante, a gente consiga levar a cura para tudo. E o analista do inconsciente tem esse papel de ser um profissional diferente, de ser um profissional que consegue se posicionar como quem entrega resultado, como quem cura de fato. Por quê? Porque a gente não está entrando nesse mercado para ser igual. A gente está entrando para gerar resultado com algo que é replicável, que já foi testado no consultório por mim, que já está sendo testado no consultório por outras terapeutas que estão se formando como analistas do inconsciente. Tudo isso para provar que é possível resolver os problemas independente de que camada eles estão. Eu tenho muito uma convicção dentro de mim de que tudo é possível. Absolutamente tudo é possível. Então, se você pode imaginar, pode ser realizado. E eu vislumbro que, para os analistas do inconsciente, a gente entra no mercado nesse lugar de quem entrega resultado, porque de fato quer entregar. A gente não quer ser mais um no mercado. A gente está falando de mercado. Você acha que ainda existe uma crença assim de que os terapeutas, em geral, não se sentem como uma pessoa dentro do mercado, como empreendedores, como um negócio realmente? Eu sou um negócio, eu preciso me posicionar dessa forma. Como você enxerga isso, Mai? Eu enxergo justamente dessa forma. Muitos, a maioria, não vê de fato que é um negócio. Não entende que os atendimentos são um serviço que ele está prestando e que ele precisa ser recompensado por isso. Como eu já mentorei diversas terapeutas, eu vi na prática muitas que não conseguiam cobrar, que sentiam dificuldade de cobrar. Mas você e eu temos que pagar nossas contas, né? Essas exato. pessoas também. Sim. E como assim não conseguiam cobrar pelo serviço? Porque elas sentiam que era uma fraude. Quando você sente, Nath, que tem uma coisa que você vende e não é aquilo que você está entregando, você não vai querer cobrar. Você vai se sentir mal, vai se sentir desconfortável de estar falando o preço daquilo. Vai se sentir desconfortável de estar oferecendo aquilo. Então, justamente por se sentirem uma fraude, é que elas não se posicionam como empreendedoras, como donas do próprio negócio. Não olham para esse olhar mesmo, para essa pegada de que, não, isso aqui eu tenho que falar. Isso aqui eu tenho que resolver. Isso aqui eu tenho que contabilizar. Isso aqui eu tenho que divulgar. Então, elas não conseguem divulgar a própria terapia. Quando divulgam, se sentem mal porque estão divulgando. Não conseguem falar, por exemplo, nas redes sociais sobre o que fazem. Não conseguem divulgar nem de porta em porta, na maioria das vezes. Porque elas não se sentem confiantes o suficiente para isso. É óbvio que não vão enxergar o negócio como negócio. E aí a pessoa pede desconto, ela dá desconto. A pessoa não pede, ela já dá desconto nesse lugar, porque não se sente confiante de cobrar aquilo que ela cobra. Você acha que talvez, então, a raiz disso seja pela falta de formação de fato, por exemplo, como analista do inconsciente, ou talvez de outras técnicas que não são ensinadas nos cursos de terapia ou na formação de psicólogos, né? Existe algum outro método, alguma outra coisa que você aplica, que você sente falta, assim, nos outros profissionais? Sim, existem. Eu já fiz várias formações. Antes de ter esse olhar, eu fazia várias formações para tentar entender mais sobre, né? Então, a formação analista do inconsciente, ela inclusive é a junção do melhor dessas formações todas que eu fiz. E muitas delas, na verdade, na maioria delas, eu percebi que eles não ensinavam a vender o serviço, não ensinavam a ter clientes, não ensinavam a se posicionar. Então, sim, a formação analista do inconsciente vem abarcar esse lugar também, de ensinar esse posicionamento, de ensinar a ser um empreendedor, um terapeuta como um empreendedor, como alguém que tem um negócio e que precisa se adultizar e assumir a responsabilidade por manter esse negócio vivo.
Tudo na vida eu acredito que é vivo. E inclusive um negócio, uma empresa. Quando você olha para o teu trabalho de terapia como uma empresa, você vê que você tem que alimentar esse trabalho, que você tem que fazer as coisas acontecerem ali, movimentar ele para que ele não morra, para que você não tenha que, de repente, ir trabalhar com outra coisa que você nem queria, que você nem gosta. Então, olhar para isso é importante. Só que se o terapeuta não tem consciência disso, como que ele vai mudar? Se ele sai da formação sem saber se posicionar nesse mercado, como que ele vai mudar? Ele tem que correr atrás de diversos outros cursos, entender sobre marketing, sobre vendas, sobre N outras coisas, porque no curso que ele fez de formação, para que ele vivesse daquilo, não tinha aquele conteúdo. E aí, isso faz com que eles se sintam frustrados. Inclusive, tem uma crença muito grande dentro dos terapeutas, é que terapeuta não pode cobrar. Acredite ou não, a gente ouve muito isso do lado de cá. Os terapeutas falando assim, eu não posso cobrar, eu tô fazendo por missão. Essa crença vem de onde? Dessas formações. Que não, por missão, então, como que é assim que eu vou cobrar? Vou pagar minhas contas por missão também, com reza. Por missão, com reza. E a pessoa tem que fazer muitas outras coisas para conseguir pagar suas continhas lá. Sim. Porque é um ser humano que precisa sobreviver, precisa se alimentar, precisa manter sua casa, seu filho. E aí, o que acontece? Já ouvi muitos dizer assim, não, mas eu cobro baratinho, cobro 50, 80, 100 a sessão, porque assim eu consigo ajudar mais gente. Aí eu sempre pergunto, quantas pessoas tem na tua agenda? A pessoa fica desconcertada. Sim. Mas tem 1, 2. Então você tá ajudando muita gente com esse preço? Não, não tô. Então por que eu, que tendo com um valor totalmente diferente, tenho uma agenda cheia? Mesmo aí tendo um tratamento de 2.500, 3.000 reais em 2, 3 meses, e a pessoa mesmo assim quer comigo e não com o outro. E a minha agenda tá cheia. Será que o jeito de atender muita gente e ajudar por missão é cobrando quase nada? Fazendo de graça muitas vezes? Ou se posicionando e entregando resultado de verdade? E aí a pessoa quer pagar. E esse pessoal que não consegue cobrar acaba tendo que ter outros ofícios para se manter, né? Porque todo mundo precisa pagar suas contas. E acaba se desgastando, né, Mai? Acaba desanimando do que realmente é a sua missão. Mas a minha missão, eu tenho que cobrar por essa missão. Minha missão não é à toa que é minha missão, né? Então, acaba desanimando e talvez não querendo se profissionalizar mais, buscar outras formas, né? De tipo, é isso que eu quero fazer, então eu posso enxergar isso como um negócio, né, Mai? Eu posso ganhar, sei lá, 5, 6, 8 mil reais por mês, né, por exemplo, que as tuas alunas, algumas alunas tuas já ganham, né, Mai, com as tuas formações. Então, precisa enxergar realmente como um negócio, né? Precisa. E não acontece só no mundo terapia, não, tá? Isso acontece com psicólogos, com nutricionistas, o pessoal da saúde em geral tem essa tendência a achar que tem que ajudar e tem que fazer de graça. Já ouvi muita gente da saúde falando assim, eu faço atendimentos, mas às vezes eu olho pra pessoa e vejo que ela não tem muito dinheiro e aí eu não tenho coragem de cobrar. Poxa, você tá invalidando a capacidade do outro, você tá julgando o outro pela forma com que ele se comporta, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele se veste. Que profissional que é você? Né? Olha tudo isso que tá corrompido dentro dessa estrutura. Um profissional que não era pra julgar o paciente, tá julgando o paciente e ainda achando que ele não é capaz de pagar. Uhum. Isso é muito ruim. Muitos profissionais até têm o receio de, que a gente comentou, o receio de cobrar, né? Mas o que você sugere para esses profissionais realmente, assim? De sugestões, além de entrar na formação lá na lista do inconsciente e ter esse lugar onde que você vai saber se posicionar, onde você vai saber cobrar, onde você vai gerar resultado para poder cobrar por aquilo, é importante você entender quais são suas crenças relacionadas ao dinheiro, por que que você julga o outro como incapaz, por que que você tem medo de falar de dinheiro, por que que você tem medo de falar que você cobra X valor e sustentar, entender essas crenças, esses medos,
faz muita diferença, mas também tratar eles. Porque muitas vezes o que acontece? Racionalmente, a gente sabe que tem aquele medo. Só que se você não trata, mesmo sabendo que você tem esse medo e que é só você parar de ter esse medo pra você mudar, você não muda porque você continua sentindo. Então são camadas diferentes, o mental e o emocional. Você precisa conectar as duas coisas. Por isso que tratar essas emoções, as crenças também, tratando essas crenças, tratando essas sensações, tratando esses sentimentos, você consegue parar de repetir isso. Então é uma soma de várias coisas. O tratamento, a consciência e a execução. Sem essas três coisas caminhando juntas, não muda. É isso, Mai. Você quer falar mais alguma coisa sobre a formação, sobre o teu método? Eu quero chamar vocês primeiro. Ai, essa parte. Quero convidar vocês para entrarem na formação Analista do Inconsciente e se inscreva lá. Você pode clicar no link da bio e ter uma apresentação gratuita sobre como que funciona a formação. Você vai encontrar uma aula onde você vai entender um passo a passo de como resolver as questões do teu paciente, como resolver as tuas próprias questões. Então, se liga na formação Analista do Inconsciente, clica no link, no site também, para quem quiser, né? Não achei link aqui, o site é www.analistadoinconsciente.com, certo? Lá vocês vão ter informações, vai ter todo um portfólio de explicações para vocês entenderem como fazer essa formação e o porquê que ela é tão diferente de tudo que você já viu. É diferente mesmo, mas eu falo por experiência própria, vou dar meu testemunho aqui. A gente já tá aí nessa parceria há muitos meses e eu não canso de falar que você mudou a minha vida e eu tenho certeza que esse método vai ajudar muito a humanidade mesmo, como você falou, porque eu sou testemunha do quanto você cura as pessoas mesmo e o quanto isso muda as nossas vidas e nos torna pessoas melhores, não só para os outros, mas pra gente mesmo, né? Então, eu quero te agradecer aqui também por tudo isso. E é isso, Mai. Muito obrigada pelo seu depoimento, muito obrigada por tá compartilhando o seu conhecimento, porque é muito digno isso, né? Você não ter isso só pra você e querer só ganhar dinheiro, né, com isso. Você quer que as pessoas ganhem dinheiro também, que as pessoas atinjam mais pessoas para que o mundo seja melhor. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço toda a confiança. E é isso. É isso.